Boa noite a todos. É um prazer recebê-los em nossa casa mais uma vez, essa simpática plateia, para a palestra da noite. Hoje que estamos comemorando 79 anos da nossa entidade, que iniciou em 1939. E nós vamos iniciar com a nossa prece, como sempre, e após a prece nós vamos passar aqui um vídeo, que é uma síntese do histórico desse centro, um vídeo rápido, elaborado pelo nosso Daniel Martins, o cinegrafista que está ali, ó, e a digníssima esposa, a Luciane. Então, é um trabalho feito com amor, dedicação, e que demonstra, sim, realmente o empenho que eles têm em relação à casa, e mais do que isso, é o ideal. Vocês receberam uma mensagem aí sobre ideal, não foi? Então, é o ideal que levou o primeiro grupo de espíritas a criar essa entidade, num momento muito difícil, extremamente difícil, que nós não conseguimos nem imaginar. E nós hoje nos sentimos privilegiados, porque recebemos, assim, essa instituição daqueles que lutaram e que se sacrificaram mesmo para que ela continuasse servindo a nossa comunidade. Nos servindo principalmente, porque nós sabemos que aqueles que servem são os mais servidos, né? Então estamos aí. Vamos nos preparar espiritualmente. A prece para nós, no Espiritismo, não é uma cerimônia, não é um ritual. É algo que nós fazemos porque nós precisamos oferecer primeiramente o nosso coração, depois o nosso entendimento, para tudo aquilo que for trazido hoje. Então nós sempre agradecemos a Deus, precisamos reconhecer que estamos aqui porque muitos contribuíram para isso. E esses muitos que contribuíram para isso representam a força de Deus em nos trazer a oportunidade desse convívio em poucos minutos e desse aprendizado que vamos ter aqui, ouvindo o nosso companheiro Luiz Armando, também um lutador no meio espírita. Então nós agradecemos pela vida. Estamos aqui porque a vida nos deu essa oportunidade, por tudo que passamos, não só pelas facilidades, mas principalmente pelas dificuldades que já conseguimos vencer e que nos ajudaram a crescer para a vida, crescer para nós mesmos, para que tivéssemos na vida a satisfação de superar os nossos próprios limites. É o crescimento para Deus, é o aperfeiçoamento em busca daquilo que Jesus apontou. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós agradecemos os nossos protetores e amigos, benfeitores da casa. Agradecemos aqueles que foram os pioneiros desse trabalho que hoje estamos realizando, dando continuidade. Agradecemos muito, muito. Eles são muito bons. Por isso estão em nosso coração, nossa gratidão. Agradecemos por tudo que a vida nos tem proporcionado, mas agradecemos muito mais por tudo que nós temos proporcionado à vida, pela nossa parcela de esforço, dedicação
em todos os momentos da nossa existência, desde o ambiente da família, onde temos certamente os compromissos mais graves, até a sociedade onde estamos inseridos como cidadãos, cidadãos dessa coletividade, cidadãos dessa pátria, cidadãos do mundo. Somos hoje cidadãos do mundo. Deus nos deu essa oportunidade. Somos peças importantes no plano divino. Deus conta com cada um de nós. E o que cada um de nós pode fazer, só Ele pode fazer. Ninguém mais. É a nossa parcela de responsabilidade. E que nesses momentos da prece, o nosso agradecimento à espiritualidade maior, que nos concedeu a oportunidade de termos aqui o caminho de Damasco, a nossa casa. Agradecemos e iniciamos então a nossa reunião de hoje. Nós queremos, antes de mais nada, apresentar esse vídeo, que está também na voz do Luiz Armando de Freitas Ferreira. Ele gravou para nós esse vídeo, o áudio, e a parte do vídeo mesmo, das imagens, pela Luciane e pelo esposo Daniel. Foi fundado o Centro Espírita Caminho de Damasco. Nesta data, Garça tinha apenas 7 anos. Como fundadores e diretores do centro, podemos destacar Arlindo Ribeiro de Andrade, Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Júlio. Nós temos aí um resumo da história, né, da nossa casa, para homenagear, né, os nossos pioneiros. Quanta gente esteve aqui, muita gente. Muitos colaboradores, muitos amigos. Amigos do centro, amigos da cidade, amigos da comunidade. Nós vamos, ao final da palestra, dar um esclarecimento que nós achamos importante, e a respeito da questão do Caminho de Damasco, do Centro Espírita Caminho de Damasco. O Luiz Armando Freitas Ferreira, que está aqui presente, é o nosso expositor da noite. Ele é garcense de nascimento, mas ele foi para São Paulo muitos anos. 74. Em 1974. Foi para São Paulo, faz tempinho, né? E lá ele se integrou no movimento espírita, família espírita. A origem da família que é o seu Armando Avelino de Souza, o avô dele. E ele foi para São Paulo e lá ele passou a se dedicar também, além do trabalho profissional, hoje ele é aposentado, à atividade espírita. E hoje ele presta serviço à doutrina através de palestras, exposições, participa de várias atividades, participa de programas de rádio lá na Rádio Boa Nova de Guarulhos, participa do grupo Mensageiros, que é um grupo que distribui aquelas mensagenzinhas, né, que a gente distribui aqui, e outros mais. Está sempre envolvido com a atividade espírita. É um doador, né, no trabalho e tem feito muitas palestras. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, no YouTube tem muitas palestras do Luiz Armando que ele faz em São Paulo, né, nas redondezas, e como a mãe dele, que é a Vera Cruz Souza Ferreira, né, que apareceu aí, também participou muito da história da nossa casa, nós aproveitamos para que ele, vindo ver a mãe, também fizesse essa palestra, que é a palestra comemorativa aos 79 anos da nossa casa. E vamos deixar com ele, então, a palavra, né, para que ele possa brindar a nós. Pelos anos 60, Dona Carmen Avelino de Souza, minha vovó, Dona Maria Doca, que apareceu ali também. Nas quintas-feiras à noite era um molequinho, né? Então eu vinha com a minha avó aqui no Evangelho para cumprir o rito processual da casa, né?
já que a frequência naquela época também espiritismo era uma coisa mal vista, né? Na realidade, a cidade não compreendia muito os propósitos espíritas. Acho que a pessoa aqui não tem ideia do que era a certa intolerância contra as obras sociais espíritas, inclusive, não é? Então, o que aconteceu no futuro foi o resultado da persistência desses pioneiros, né? Dessa avó tão querida que apareceu ali numa foto que foi selecionada. Nós viemos aqui falar sobre o homem do bem, homem de bem e a nova era, a era do espírito, né? E a gente entende assim que a disseminação do pensamento espírita ela se dá através do livro. E a confirmação maior é que a base da doutrina espírita nasce no Livro dos Espíritos, que foi um trabalho também extraordinário, a princípio de 2 anos de pesquisa de um educador francês, todo mundo sabe da história, e a partir de 1860 de uma versão definitiva que a gente usa até hoje e que é considerada por Kardec não a obra completa do Espiritismo, mas a base em torno da qual se desenvolveria o pensamento espírita ao longo do tempo, né? Bom, então para falar sobre o homem de bem e a era do espírito, nós faremos conexão com 3 livros. O primeiro deles é um livro de 1938, segundo semestre, onde o Espírito Emmanuel, antevendo a Segunda Guerra Mundial, que começaria logo depois, lançaria um livro intitulado A Caminho da Luz. É uma revelação extraordinária. Quem não leu deve ler, porque nós vamos ouvir falar sobre a história da Terra desde o seu surgimento e das diferentes civilizações que aqui se manifestaram, né? Numa fase talvez mais recente, porque a presença do homem na Terra data de tempos muito mais longínquos. O segundo livro é lançado 1 ano depois pelo próprio Emmanuel, intitula-se O Consolador. É um livro assim imperdível, são 411 respostas organizadas dentro de um plano assim extremamente didático, numa época em que sociologia, psicologia, alguns aspectos da física eram absolutamente ignorados pela massa brasileira, né? Não sei como é que o Chico Xavier, naquele rincão tão inexpressivo chamado Pedro Leopoldo, pôde, na realidade, compor uma obra tão gigantesca, pouco conhecida hoje, talvez até nem reeditada, né? São 411 perguntas e respostas e nós vamos encontrar ali conexões do Espiritismo com todo o conteúdo. E o terceiro livro é um livro considerado por Clemente de Alexandria, um grande teólogo da Igreja Católica, como sendo talvez a mais expressiva história a respeito de Jesus, que é o Evangelho de João, que na realidade é um evangelho mediúnico. Se nós estudarmos um livro chamado Evangelho por Fora, do Dr. Silvino Canuto de Abreu, nós vamos ver numa nota de rodapé, que na verdade são 4 ou 5 páginas, como é que ele surgiu. Numa ilha de Pátimo, sob a influência do próprio Espírito Santo, que através da mediunidade de João contou a história de Jesus do início ao fim. E nesse momento nós vamos mergulhar ali no capítulo 14, porque do capítulo 13 ao 17 nós vamos ouvir João falando daquele derradeiro momento em que Jesus, pressentindo a proximidade do seu fim, né, já que ele vinha aqui com uma tarefa já definida, conforme havia sido preconizado 800 anos mais ou menos antes por Isaías no seu livro, e nós vamos ver Jesus num final de tarde na cidade de Jerusalém, numa espécie de uma cantina, reunido com seus seguidores mais diretos. Jerusalém estava fervendo de gente, porque estava justamente acontecendo a Páscoa judaica, que era um momento de consagração da libertação do povo hebreu do jugo do povo egípcio, que durou mais ou menos uns quase 400 anos. E fez com que aquele povo perdesse a sua identidade, e na realidade o que aconteceu é que a espiritualidade colocou entre eles um indivíduo chamado Moisés, que escreveu a página inicial do monoteísmo na Terra. E naquele livro que citamos primeiro, A Caminho da Luz, nós vamos entender que Moisés, na realidade, vinha com essa missão. Nas próprias páginas da Revista Espírita, que é um conteúdo suplementar do trabalho de Kardec, nós vamos encontrar muitas informações a respeito da
importância do povo hebreu. Que o Emmanuel, lá naquele livro A Caminho da Luz, vai dizer que incluiu entre os seus diferentes personagens alguns integrantes do grande grupo exilado de Capela, um sistema que está 46 anos de luz aqui do nosso planeta, e que veio para cá porque aquele planeta onde eles viviam tinha alcançado um nível de evolução que já não comportava a presença daqueles espíritos muito desenvolvidos na área intelectual, mas muito pouco na parte emocional. E aí eles foram a exemplo de um grupo muito maior, trazidos para cá. Quando chegaram, encontraram condições absolutamente adversas, pela rudeza dos corpos humanos, e nós sabemos que o corpo espiritual reflete a sua própria condição na estrutura física. Então Jesus se comprometeu a trabalhar com eles, já que Jesus liderava, conforme Emmanuel conta no Caminho da Luz, uma legião imensa de trabalhadores que na área da biologia, da física, da química, de tudo mais, estava construindo esse extraordinário mundo chamado Terra, que navega pelo espaço a 30 km por segundo, está carregando uma estrutura de 6 sextilhões de toneladas e que, na realidade, comporta atualmente, só nessa dimensão em que nós estamos, 7,5 bilhões de seres. E nos bastidores, 22,5 bilhões, que estão matriculados na escola chamada Terra, presos na cadeia chamada Terra e hospitalizados nesse grande instituto de recuperação de todos nós, já que nós somos doentes da alma. Então, o que vai acontecer é que, na realidade, esse grupo vai trazer a ideia do monoteísmo para nós, através de Moisés. Se nós prestarmos atenção nos 10 mandamentos, eles são absolutamente fundamentados em negações. Não faça isso, não faça aquilo, e constrói para fazer com que aquele povo, que na realidade era um povo idólatra, que estava cultuando o boi Ibis, quando Moisés desce depois de 3 dias de árduo trabalho do Monte Sinai, encontra, liderados por Josué, seu irmão, o grupo humano cultuando lá essa figura mitológica entre os egípcios, e Moisés vai criar um Deus antropomórfico, muito parecido conosco, um Deus que se vinga, um Deus que persegue, um Deus que castiga, ideia que seria reformulada por Jesus mais ou menos uns 1500 anos depois, quando diz que Deus, na verdade, é o Pai Nosso, e mais 1900 anos depois nós vamos encontrar a visão de Deus do Espiritismo, que é, na realidade, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E muito antes de acontecer a ocorrência aí da presença de Jesus, e naquela noite ele estava angustiado, evidentemente, porque a coisa ia realmente ficar muito difícil para ele. Existem muitos momentos consagrados pelas próprias tradições católicas que estão relatadas ali no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. A primeira delas é o lava-pés, né, que todo mundo sabe o que significa, quem foi católico, mas na sequência ele vai falar que alguém o trairia, e ele vai, na realidade, indicar quem é através da doação de um pedaço de pão, que será retribuído ou compensado com um beijo, que identificaria o próprio Judas, e na sequência ele vai evoluindo na sua angústia, e na realidade, para resumir a história, em algum momento no versículo 26 do capítulo 14, ele vai dizer que, na verdade, quando fosse necessário, ele pediria ao Pai, o Pai enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que não só colocaria de maneira clara o que estava obscuro, mas também lembraria as pessoas daquilo que ele havia dito. Versículo 26, capítulo 14. Mas ele tinha dito também que, na verdade, não deveria se angustiar o coração dos seus seguidores, porque, na verdade, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Ele iria preparar o lugar para todos, e quem guardasse os seus mandamentos o encontraria por lá. Tomé, angustiado também, pergunta: mas mestre, qual é o caminho que eu tenho que seguir para chegar ao Senhor? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E fazendo uma conexão com o outro livro que a gente citou, que é O Consolador, nós vamos encontrar uma informação lá muito, talvez, desconsiderada pelos espíritas, mas que talvez tenha algum sentido agora. Porque nós vamos encontrar o Emmanuel falando que no tempo em que a Igreja Católica ainda não havia assumido o controle de tudo, fazendo com que a ideia do geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro de tudo, que era a ideia de Ptolomeu,
Na realidade, ele vai nos dizer que o que prevalecia era a astrologia, que a astrologia era a astronomia da antiguidade, e aqueles grandes pensadores haviam chegado a conclusões matemáticas extraordinárias, tipo assim: o sistema solar, para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo, porque tudo está em movimento na construção do universo, do átomo diminuto, as partículas que o compõem, até o gigante estelar, ele vai dizer assim que, na realidade, aqueles homens chegaram à seguinte conclusão, de que o tempo necessário para que haja uma volta completa do sistema ao redor do seu eixo é exatamente 25.920 anos. E os homens mapearam o cosmos e chegaram à conclusão que, se dividisse aquele número pelo número 12, que é o que representa cada um dos signos do zodíaco, nós chegaríamos a um número 2.160 anos, que é mais ou menos o que é um ciclo que faz com que aquela movimentação saia de uma casa e entre em outra. Mas fazendo uma ponte com o futuro, que é o passado recente, nós vamos encontrar no século XX um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, que nos foi apresentado pelo professor Herculano Pires, aquele senhorzinho que apareceu na fotografia escrevendo ali de alguma forma, né, que era na realidade radicado aqui em Marília, que foi um grande observador dos trabalhos da dona Bernarda Torrubio, que era uma médium fantástica que tinha aqui em Garça, que curava as pessoas através de efeitos físicos extraordinários, e o professor Herculano, através das suas obras, O Espírito e o Tempo, Agonia das Religiões, Revisão do Cristianismo, entre outros, vai nos falar a respeito desse Toynbee. E o Toynbee é um homem assim inglês que no século XX fez uma prospecção em 26 civilizações, escreveu 12 volumes contando um estudo da história. E se você perceber o que ele vai dizer assim, as civilizações têm o seu período de surgimento, de ascensão, de apogeu, de declínio e desaparecimento. E ele vai dizer assim, que mais ou menos vai dar a ideia de que esse período compreende um intervalo de tempo de mais ou menos 20 séculos. Estamos em 2018. Estamos na passagem de um século e de um ciclo para outro. Esse ciclo, segundo nós encontramos lá no livro A Gênese, nas edições primeiramente traduzidas no Brasil, começou mais ou menos um século antes da codificação, 1750, e envolve procedimentos extraordinários que vão do fim das monarquias, Revolução Francesa, libertação dos escravos, Revolução Industrial, e tudo que veio na esteira disso tudo, fazendo com que começasse a ser preparado o novo mundo. Mas ele já tinha começado a ser preparado antes, porque se nós observarmos que mais ou menos no final do primeiro milênio, Jesus, reunido certamente com seus assessores, já que naquele livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala assim que ele é o grande governador do planeta Terra. Reunido com seus assessores, ele chegou à conclusão que tinha havido um desvio brutal das ideias que ele pregou e mostrou aos homens como deveriam ser, de uma certa forma, curtidas e cultuadas, e os homens transformaram as suas ideias num instrumento de poder e guerra e recuaram diante da necessidade de invadir o Oriente, levando as ideias de Jesus, que ele de uma certa forma já tinha antecipado através da inserção de alguns personagens importantes, 500 anos antes dele na China, lá Sakyamuni, aqui na Grécia o Sócrates, que reencarnaria posteriormente, segundo revelações através de Chico Xavier, na condição de João Evangelista, o preferido, que escreveu aquele evangelho que a gente citou agora há pouco, mas que ele voltaria no início do segundo milênio para tentar retificar o rumo das coisas. E como nós encontramos num filme maravilhoso chamado Irmão Sol, Irmã Lua, nós vamos ver que Francisco de Bernardone, que nasceu em Gúbio, na realidade tentou chegar a Gregório IX e fazer com que ele refletisse um pouquinho sobre o poderio da igreja, que estava toda sentada em cima das questões temporais, esquecida das questões espirituais. Mas fracassou na sua iniciativa, apesar da sua atitude sempre extraordinária, que traz ao nosso presente a oração de São Francisco, por exemplo. Jesus não esmoreceu e tentou fazer uma outra tentativa, trazendo para cá um inglês que era professor da Universidade de Oxford, chamado John Wycliffe. E esse homem foi professor de alguns caras cabeça. Um cara era Jerônimo de Praga, que era um amigo de um cara chamado Jan Hus, que vivia lá na República da Tchecoslováquia futura, né, que hoje é Eslovênia. E na realidade o que aconteceu foi que John Hus
na verdade, comprou a ideia de John Wycliffe, dando base para que surgisse a tentativa da reforma, porque não era para nascer uma nova escola religiosa, era para propor modificações. O John Hus morreu e, na realidade, traído, deixou as suas ideias semeadas, e aí veio Martinho Lutero, veio John Calvino, e fizeram com que, infelizmente, surgisse o protestantismo. Por quê? Porque, na verdade, a tentativa de Jesus era levar-nos para o futuro, mas, na verdade, nós voltamos ao passado, fazendo com que o Antigo Testamento fosse prevalente em muitas dessas escolas. Nada contra, mas, na verdade, remendo velho não conserta roupa nova, nem faz com que as coisas aconteçam. Jesus não desanimou. Conta Humberto de Campos que nesse período, mais ou menos, final do século XIV, Jesus e seus assessores, em algum lugar da latinidade, nos planos espirituais, se reuniu com seus principais colaboradores, fez uma avaliação do passado desse milênio que havia se passado, mais 1500 anos aproximadamente, e chegou à conclusão que era necessário lançar as bases do futuro, da nova era que estava se aproximando, porque se realmente 2000 anos é o ciclo, 2.160 anos é o tempo, era necessário preparar as bases. E o mundo estava concentrado em Europa e Ásia. Era preciso descobrir novas terras. E novas terras que talvez permitissem que a proliferação da espécie humana sobre o nosso planeta fizesse com que o século do futuro, que é talvez o presente, nós tivéssemos as bases da era do Espírito. E aí, na realidade, surge a escola de Sagres, um inexpressível paizinho chamado Portugal, que era, na verdade, um porto chamado Portugalo, da Espanha, e, na realidade, nesse momento começa a surgir as grandes navegações que resultaram, naturalmente, na descoberta do caminho para as Índias, mas no meio do caminho encontrou os continentes americanos do norte, do sul e do centro. E, na verdade, mais à frente, no século XVIII, nós vamos encontrar a Oceania. E aí tinha muito mais terra para trazer mais gente. E começa justamente o desembarque de muitos espíritos. Se nós olharmos as estatísticas, 1952 nós tínhamos aproximadamente 2 bilhões de seres reencarnados. 1952, muitos aqui já tinham nascido. Hoje nós observamos que houve uma multiplicação exponencial. Em 74 nós tínhamos 4 bilhões, em 2012 chegamos a 7 bilhões, já estamos em 7 bilhões e meio e crescendo, né? Nasce gente toda hora, embora morra muita gente também. E, na verdade, o que vai acontecer é que Jesus, dentro dos planos que estavam traçados lá por aqueles que certamente são os grandes planificadores, e nós sabemos que esses planificadores têm planos gerais, que muitas vezes descem ao nosso nível através das profecias, que vêm de forma dissimulada, como está explicado no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ver Kardec repetindo Jesus: não existe nada que vai ficar oculto para sempre. Em algum momento a verdade aparecerá. E aí o que vai surgir é que o Espiritismo é um grande disseminador de verdades, mas que também não podem ser trazidos, como Kardec diz no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma direta e clara, de maneira rápida, porque nós temos que absorver. Se os conteúdos do século XX fossem trazidos a nós através de Kardec, provavelmente seria desperdiçado. Se o Espiritismo surgisse no Brasil naquela época, não daria resultado. Se continuasse insistindo na América do Norte, também não, porque o protestantismo e o catolicismo dominavam e desacreditaram as irmãs Fox. Então foi necessário usar a França, que era o cenário das grandes transformações da intelectualidade, justamente do iluminismo, e fizeram com que nascesse o Espiritismo ali e depois fosse trazido para o Brasil, onde encontrou, segundo Emmanuel fala Chico Xavier em 1965, entre 15 e 20 milhões de espíritos franceses reencarnados nas Américas, para fazer com que a ideia da reencarnação fosse, de uma maneira ou de outra, difundida, e o pensamento da espiritualidade se tornasse conhecido através desses caras aí, esses nossos ancestrais, porque eles enfrentaram a barra da intolerância religiosa, das perseguições movidas pela principal instituição que dominava o lado ocidental da Terra. Mas aí era necessário trazer aquilo que ele havia prometido naquela noite sombria, lá naquela taverna, a caminho do Getsemane, um parque que tinha ali nas imediações, onde ele fala que pediria ao Pai e ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocaria de maneira clara tudo o que estava obscuro, porque talvez tivéssemos amadurecido, e também
lembraria as pessoas do que ele havia dito. E aí é mais ou menos a passagem do século XVIII para o século XIX, em algum lugar da latinidade, uma grande reunião, como Humberto de Campos nos conta no livro Cartas e Crônicas, Jesus e uma coletividade de líderes da história da humanidade estavam discutindo justamente os assuntos de então, inclusive muitos reencarnados como Napoleão Bonaparte e Lavoisier, que em desdobramento espiritual estavam lá, levados para ouvir o que ia ser dito. A primeira coisa que acontece quando Jesus surge com um personagem ao seu lado é justamente uma raspança em Napoleão, porque ele estava fazendo tudo errado, não era para fazer através da força e da violência, do sangue, como ele estava fazendo. E ao lado dele estava justamente um personagem que iria reencarnar 3 anos depois, um professor que seria no futuro, um menino chamado Denizar Hippolyte Leon Rivaio, que trazia nas mãos a incumbência de fazer com que se materializasse a grande mensagem do futuro. E essa mensagem, na realidade, começou a se materializar 52 anos depois, onde ele, depois de 30 anos convivendo com o magnetismo de Mesmer, um médico austríaco que foi desacreditado na França pelas grandes elites intelectuais, mas que foi aprovado pelo povo, entre os quais o professor Rivaio, que testemunhou durante muito tempo as reuniões das magnetizações das sonâmbulas, que faziam prognósticos, diagnósticos, que faziam, assim, revelações extraordinárias. E aí o que vai acontecer é que vai surgir o Espiritismo. E a partir daí está lançada a base da nova era, da era do Espírito. Porque a partir de então, quem quiser saber, porque o livro está aí ao acesso de qualquer um, a preço módico inclusive, nós vamos descobrir que nós somos espíritos imortais. Nós carregamos um corpo que se forma a partir das influências de um corpo espiritual que reveste o próprio espírito, que traz do passado no seu arquivo de memória, no seu inconsciente, na sua área subliminar, justamente as desarmonias que eu vou construindo no meu processo de evolução, porque eu uso o meu corpo como se fosse uma ferramenta sem muito cuidado. E eu vou danificando ele, eu vou construindo doenças físicas e mentais, e essas doenças físicas e mentais repercutirão no meu processo evolutivo, fazendo com que eu enfrente muitas vezes o aguilhão da dor para retificar em mim mesmo os desacertos e desatinos que eu cometi. E aí eu vou descobrir que a minha família não é um acontecimento sociológico. Eu encontrei aquela mulher me encontrou, aqueles filhos surgiram através de mim, aqueles pais me receberam, porque nós somos personagens de histórias que já escrevemos com finais infelizes e que viemos de uma certa forma corrigir. E eu percebo que através dessas informações tudo, eu sofro uma influência terrível do plano espiritual, porque os espíritos nos bastidores são em muito maior número do que aqueles que aqui estão, e através do sem-fio do pensamento eles falam ou falar o que eu não posso dizer, fazem eu sentir o que eu não posso sentir, e fazem muitas vezes eu agir de uma forma inadequada, construindo para mim mesmo no futuro situações muitas vezes embaraçosas, difíceis, que representarão às vezes sofrimento e dor. E ao longo do tempo eu vou descobrindo, e talvez eu possa dizer às outras pessoas também, que existe uma lei que regula tudo. Eu não fico impune diante dos meus equívocos, essa lei funciona dentro de mim, porque aqui dentro de mim está escrita a lei de Deus, que vai ganhando cada vez mais dimensão na medida que eu vou evoluindo. E vou descobrindo que encontro aqui justamente situações com a qual eu não contava, porque eu me acomodei, eu me senti muitas vezes confortável dentro das experiências da vida e não prestei atenção que eu só cuido agora de mamão. Eu não cuido mais de Deus. Aliás, Deus eu até esqueci. Eu só vou lembrar dele quando for para reclamar e cobrar da infelicidade em que eu me sinto. E aí talvez eu comece a me perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou, e justamente a resposta, como Jesus havia dito, eu mandarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade que colocará de maneira clara o que está obscuro e ao mesmo tempo lembrará as pessoas o que eu havia dito, porque as pessoas perderam, como diz Divaldo, o endereço de Deus. E nós vamos reencontrar ele através do nosso martírio, do nosso sofrimento, da nossa falta de aceitação, porque eu não aceito a situação em que eu me vejo. E hoje nós observamos que o comportamento social está totalmente desvirtuado. E eu observo que as pessoas se entregam ao suicídio com muita facilidade.
Mal sabem elas que elas, na verdade, estão mergulhando num abismo pior do que aquelas em que elas se sentiam, programando para si mesmos não só uma passagem de grande sofrimento no plano espiritual, mas também vão encontrar na vida futura, muitas vezes, as sequelas e repercussões daquilo que fizeram. E aí, em 1961, o Emmanuel escreve um livro chamado Religião dos Espíritos e vai dizer: se você se enforcar, você tem grande probabilidade de trazer o problema da tetraplegia. Se você der um tiro na cabeça, se danificar o centro da audição, você poderá voltar cego. O centro da visão poderá voltar cego, da audição surdo. O centro da fala voltará mudo. Se você, muitas vezes, se jogar das alturas, você terá grande probabilidade de, dependendo da forma como você cai, voltar na condição da criatura que tem o nanismo como prova para enfrentar. Se você, muitas vezes, voltar para cá e não aceitar o fato de que você está reencarnando porque você precisa reencarnar e você é muito inteligente, você tem grande probabilidade de voltar autista, dando para os seus pais um grande trabalho para que você, muitas vezes, consiga se convencer a ficar. Porque a sua vontade é não enfrentar a realidade na qual você se vê, porque esse mundo aqui é inferior a você, você é muito inteligente. E talvez esses pais são aqueles que fizeram você acreditar nisso, porque você foi levado a crer que você era o máximo mesmo. E você acreditou e você levou para o plano espiritual essa convicção a respeito de você mesmo, e você volta agora justamente com aqueles mesmos que vão ter que suportar você da forma como você se mostra e que exige tanto amor e tanta paciência e tanta colaboração, principalmente, como dizia Chico Xavier, da mãe, que é realmente aquela que a gente carrega por 9 meses dentro da barriga. E tem uma relação de intensa troca de energias, como diz nosso irmão Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. A mulher tem um papel preponderante no processo de reencarnação. Seu aparelho reprodutor é um instrumento de extrema precisão que, infelizmente, nós danificamos através do aborto, criando para nós a infertilidade na vida futura, a impossibilidade de sermos pais ou mães e sofrendo quando estamos aqui. Então, todos esses conhecimentos, na realidade, estão nos chamando a atenção para o fato de que, antes de ser o que eu sou agora, um corpo que está decrescendo em função do desgaste natural, da doença que às vezes eu esteja enfrentando, eu sou espírito. E eu construo o meu futuro. Eu sou arquiteto do meu destino. Eu sou vítima de mim mesmo. E, na realidade, eu estou aqui enfrentando todas as adversidades que eu mesmo criei. Se eu abusei da área da sexualidade, politeísta que era, inconsequente e inconsciente, questões 200 a 202, está lá a resposta: eu posso renascer numa condição inversa, que também será uma possibilidade natural, porque eu não posso reencarnar só homem, nem só mulher, e eu preciso inverter as situações. E eu vou recebendo informações em Sexo e Destino, no capítulo Almas Irmãs, eu vou recebendo informações no livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que vai falar do Lício. Eu vou recebendo informações as mais diversas, dando provas assim evidentes de que realmente eu sou o artífice da minha infelicidade, do meu infortúnio, que às vezes é dentro da prisão chamada Terra, justamente a solitária em que eu me sinto, porque eu estou diferente dos demais que não me aceitam como sou, e essa situação é justamente para que eu consiga superar a mim mesmo, nos diferentes bloqueios que eu criei para mim mesmo dentro da minha mente, porque a minha mente é o comandante de tudo. A minha mente está repercutindo a minha emoção, e a minha emoção brota de dentro de mim assim de uma forma muitas vezes compulsiva, porque eu estou dentro de mim mesmo um tanto quanto desarmonizado. Então, tudo isso, na realidade, é o prenúncio de uma nova era. Uma nova era que talvez não encontre em nós grandes colaboradores, porque eu tenho dificuldade de ser aquilo que eu falo para os outros, aquilo que eu entendo que realmente é verdade. Mas tem a criança. Eu tenho que investir na criança, como diz Emmanuel lá nos anos 50, a criança é o futuro. Eu tenho que fazer com que essas criaturas que estão chegando em grande quantidade, numa condição diferente, porque eles são espíritos diferentes. Quando Emmanuel nos fala isso, talvez nós possamos olhar lá no capítulo 18 do livro A Gênese e ver que a nova geração será composta por espíritos que têm instintivamente a ideia de Deus dentro de si, uma predisposição pro bem e uma inteligência precoce. Olha as crianças de hoje, eles são a nova geração. Eles são os espíritos que vão construir um novo mundo.
Porque se depender de nós, Jesus vai ter uma grande decepção, não é? Porque nós nos abatemos diante da dor. Eu, como diz, por exemplo, o nosso irmão Druso, no capítulo Resgates Coletivos do livro Ação e Reação, estou sempre diante justamente das situações que eu criei. Eu que perco meu filho e não suporto essa situação porque acho que é uma injustiça tremenda, sou muitas vezes voluntário para ajudar aquele que eu vi cair no buraco por minha culpa a se reerguer. Ou talvez eu tenha sido, como diz Druso, para o Hilário Silvio, para o André Luiz no gabinete dele, aquele cara que não soube honrar a paternidade e a maternidade e vem agora experimentar a ausência daquele que ele tanto ama. Que não desapareceu, porque Chico Xavier escreveu mais de 1.100 cartas que estão fechadas em mais de 50 livros e que na realidade dão a demonstração de que aquele filho que foi, não foi. Ele está às vezes muito ligado a mim, porque o meu pensamento e meu coração está irradiando na direção dele a saudade, que ele mesmo sente, porque ele também não aceita com naturalidade essa situação, porque ele não recebeu essas informações aqui. Aqui não lhe falaram nada sobre isso. A gente estava distraído com as fantasias do mundo, as ilusões do mundo, e perdemos a direção que talvez devêssemos ter seguido, porque eu não voltei aqui para passear, nem para desfrutar dos prazeres da carne. Eu vim aqui para fortalecer o meu espírito, libertar-me do passado obscuro que me trouxe de volta para essa realidade. Ainda sou prisioneiro da terra, sou aluno dela. Estou, através do Espiritismo, construindo talvez uma compreensão melhor da vida, maior da vida. Mas mais do que construir dentro de mim essa ideia e fortalecer dentro de mim essa convicção, eu preciso colocar tudo isso em ação. Eu preciso amar mais. Eu preciso começar o dia agradecendo. Obrigado, Deus, por estar acordando, por estar podendo levantar, por poder enxergar a luz do sol brilhar aí fora. Olhar para aquela pessoa que está do seu lado, obrigado, querida, obrigado, querido, obrigado por você existir, porque minha vida seria um vazio imenso se não fosse você. Vai com calma, porque às vezes a pessoa pensa que você não está certo da cabeça. Agradeça a seu filho, agradeça a seu pai, agradeça a sua mãe, gratidão acima de tudo. Sorria mais, o sorriso relaxa, a carranca fechada assusta, afasta. Abrace mais. Aperte a mão calorosamente, reconheça o valor das pessoas, passe pela rua, fale um bom dia esfuziante para aquele com o qual você cruza, na portaria do prédio que você mora, na entrada da empresa que você trabalha, cumprimente o segurança que está lá, o coitado que às vezes luta com tanta dificuldade para pôr comida na mesa, com filhos pequenos, mulher barriguda. Ô meu, que legal que você está aí. Aqui não tem ônibus, São Paulo tem, a gente já entra cumprimentando com muita alegria aquele cara, porque o cara vai ficar o dia inteiro. São Paulo é o seguinte, ó, aqueles ônibus articulados, não é? É impressionante, como eu uso muito ônibus em São Paulo, primeiro porque é barato, de graça, né, sou sexagenário, nós temos o problema do trânsito em São Paulo. Agora minha filha estava chegando a São Paulo, está 2 horas parada na Marginal, porque caiu aquela ponte lá. Então, na realidade, isso é São Paulo. Mas a gente vê que nos ônibus, os velhos, infelizmente, eles entram no ônibus e fica tudo entulhado ali na frente. Então, você não consegue passar aquele monstro daquele ônibus lá no fundo e ficam atazanando a vida do motorista e reclamando e falando e muitas vezes se queixando. E você imagina o cara um dia inteiro, uma jornada de trabalho com hora extra que não vai receber, porque é assim que é, infelizmente aguentando esses malas. Então você tem que entrar no ônibus e falar, bom dia, meu irmão, obrigado por você parar. Que era obrigação, mas a gente está reconhecendo. A autoestima do cara flutua. Nós precisamos de reconhecimento. Nós somos seres gregários. Lei da sociedade, lá no Livro dos Espíritos, está dizendo que você precisa do outro para você crescer. E através do outro você vai se conhecer. Porque se você não se relaciona, você não descobre quem você é. Então é preciso nós sermos, junto daqueles com os quais nós estamos, Emmanuel fala assim, olha, a primeira grande missão que você tem na Terra é a sua família. Faça tudo o que você puder para deixar para trás uma história bonita, uma história de saudade. Porque quando você passar pela alfândega chamada velório, você vai ter que prestar contas, o cara vai perguntar, escuta, olha aqui a ficha, o que você trouxe na sua bagagem? Nem a mala você levou, você não fez nada. Você ficou só reclamando, se lamentando, choramingando, se sentindo infeliz.
Então, meus irmãos, essa é a era do Espírito. Olha quanta coisa legal. E tem muito mais, esse Espiritismo é um manancial. É como aquela fonte que você sedento encontra pelo caminho e vai matar a sua sede, e poderá matar a sede de muitos outros através de você, com a aguinha que você levar no seu copinho, na sua garrafinha, não é? Então, nós temos que nos transformar em homens de bem. Mas como é que vamos fazer isso? Frequentando o caminho de Damasco? Também. Ali você vai se retemperar nas forças, das energias que estão pairando nesse ar e que estão involuntariamente te atingindo e fazendo com que você recobre o ânimo de viver. Das palavras que você ouvirá, das mensagens que você receberá, dos livros que você poderá emprestar. Mas mais do que isso, além dessas paredes, você ser e não aparentar. Você ser e não estar. Seja, não é? Seja aquele que, como diz Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, reconhecido onde quer que você esteja, não por você ser o bonzão, nem o perfeitão, né? Como diz minha esposa em relação a mim. Mas ser, na verdade, aquele em que se observa o esforço para operar as transformações e, de uma certa forma, combater as suas más tendências. Porque nós todos as temos. Esperamos que vocês tenham captado alguma coisa, que tenha sido um momento agradável para vocês aqui hoje, não é? E que algo fique aí na memória, né? Na noite que se seguirá. Certamente alguns amigos espirituais poderão complementar aquilo que não foi aqui dito. Mas o Espiritismo está no nosso caminho para despertar a nossa responsabilidade de viver, como dizia o inesquecível Chico Xavier. Muita paz a vocês, muito obrigado pela atenção e até um dia. Será que desligou o microfone? Não. Muito obrigado, Luiz Armando, mais uma vez, nossa casa. Temos aí o Bardella, o nosso presidente, está ali, ó, quietinho. O Bardella não gosta de aparecer, isso é um problema, né, Estevão? É o nosso presidente. E a mensagem é realmente para todos nós. Todos nós precisamos repensar tudo isso em nossa vida, não tem dúvida nenhuma. É muito importante, esse momento, essa parada é significativa. E para alguns podem ser mais significativos do que pensamos. Esta casa já recebeu muita gente, muitos passaram por aqui. E muitos que passaram demonstraram realmente que aqui é o caminho de Damasco, né? Todo mundo sabe que é o caminho de Damasco, é aquele caminho, aquela estrada, né? Onde Paulo, o Saulo, né? De Tarso, teve uma visão de Jesus. E de inimigo, ele passou a ser amigo. É o caminho da conversão. Não da conversão religiosa. Conversão religiosa significa nada. É a conversão do coração. Mudou o rumo da vida dele para ser outra pessoa. Todos nós podemos fazer isso. Então todos nós temos o nosso caminho de Damasco. É um nome muito querido. Eu nem sei quem deu a ideia você sabe, Helene, do nome Caminho de Damasco, foi o Herculano Pires? Herculano Pires, o grande escritor, filósofo, professor de filosofia, ele que deu esse nome, ele fez a primeira palestra aqui, nossa primeira palestra, inauguração desse prédio, porque inicialmente não era aqui, o prédio não era este. Quando construiu o prédio, ele veio aqui na inauguração e fez a primeira palestra, conforme vocês viram aí no vídeo. Queremos agradecer a todos e aproveitar a oportunidade aqui, porque a turma lá, a dupla Luciane e o Daniel, além de tudo, eles também se preocupam com o Clube do Livro, junto com o Mares, e eles trouxeram os livros para serem sorteados. Para encerrar a atividade aqui com alguma alegria a mais. Vamos ver. Como é que é feito o sorteio?
Ah, tem o... Todo mundo? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu aí? É o teste de leitura. Quem conseguiu ler... Quantos são? Né? Livros? 5 livros. 5 livros. 5 livros. Tem alguém que ficou sem? Não, né? Todos têm número aí? Tem. Tem? Tá faltando? O alemão? Tá faltando um ali? Isso. Passa lá, irmão. Quem sabe ele vai ganhar. Vamos lá, ó. Estamos aqui, vamos tirar um papelzinho aqui, vamos ver o que vai dar, hein? Número 72. 72. Não? Tem mais de 100. Esse é para fazer suspense, né, Maris? A gente tira primeiro que não tem. Nossa, 157, esse? Então vamos fazer o seguinte, vamos somar os números, ver que número que vai dar? Vai. Vamos ver se ele é bom de matemática. 13. 13. Número da sorte, hein? Você tá vendo, Marlene? Muito bem, Marlene. Olha essa lembrança aqui do... Dá pro Manuel, tira aí. Tira, Manuel. $104. 5. Quem foi o número 5, que nunca sai no sorteio? Quem que nunca saiu no sorteio, que pegou o número 5? Também não adianta. Quem Outro. será? Achou? Ah, Cida. Cida. Falou que nunca sai do número 5, nunca sai no sorteio. Muito bem. Vamos lá. Marino vai tirar. $99. Tem? 18, então. É possível. Tem mais um? Mais dois? Mais dois. Tem mais dois. E tem chance ainda, hein? Tem chance. 176. Vamos fazer as contas. 14. Ah, não vale, hein? Não vale, Eliana. Tá sempre ganhando. Isso aí, beleza, beleza. E o último, vamos ver. O Jamãe vai tirar, vamos ver. 139. De 3 já foi. 13. Já foi. 152. 8 já foi. Já foi 8? 8? Não lembra? 8? Mas não é possível. Não é possível. Hoje só foi pra cada casa, hein? Da marquinha atrás, né? Ele marcou mesmo. Ele não enxergou. Na verdade, a gente gostaria de dar um livro para cada um, né? Mas como não temos essa condição, então sorteamos, que é a única maneira de poder fazer alguma coisa justa, né? Pelo menos que se aproxime da justiça. Justa não é, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desejamos muita paz para todos. Deus nos abençoe, todos nós.
Sejamos felizes, façamos aquilo que o Luiz Armando disse, vamos sempre estampar um sorriso na face, vamos ver o problema não como um impedimento, mas como um desafio para que a gente vença, né? Vamos fazer o possível, o que está ao nosso alcance. Todos precisamos de Deus, mas todos precisamos uns dos outros, porque Deus nos socorre através dos nossos irmãos. É assim que é o socorro de Deus. E por isso nós também podemos ser um irmão socorrista, na hora da necessidade do outro. Essa é a mensagem que Jesus nos deixa. E que sejamos felizes dentro das nossas condições, nosso lar, nossa família, aquelas pessoas com quem convivemos, no trabalho, na vida social, no círculo de amizade, que possamos fazer a nossa parte para, assim, estarmos bem com a própria consciência e podermos nos respeitar acima de tudo. Nos respeitar para podermos nos amar. É nos respeitando e nos amando que saberemos amar e respeitar o nosso semelhante. Deus os abençoe a todos. Em seu nome, encerramos a nossa atividade.